Glória a Deus. Coisa linda, Jesus vai dizer que nada é impossível para Ele. Aleluia. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Estou aqui, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar ministrando a palavra nesta noite. Quero agradecer ao pastor André, pastora Nayane, por esta oportunidade. Mandar a paz do Senhor para os meus pastores Sadraque, Marques e Raquel Silva, que estão nos assistindo. Meu esposo disse para mim assim: nossa, mas você vai mandar a paz do Senhor para todo mundo? Eu falei: vou, gente. Eu vou mandar a paz do Senhor para todos que estão assistindo, para minha família, para minhas amigas, para as irmãs de oração que está conosco. E nós sabemos que é o Senhor que nos dá esta oportunidade de falar de algo da parte do Senhor. Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor em Atos capítulo 8, do versículo 26 em diante. Uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração desde quando o convite foi feito a mim. E eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco nesta noite. Quero que você abra a sua Bíblia nesta noite, na sua casa, mantenha ela aberta, para que nós possamos meditarmos na palavra juntos. E diz assim: e o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desde Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido para Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Felipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto, o profeta, desse mesmo ou de outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Coisa linda. Coisa linda é quando Deus quer mudar a trajetória de uma pessoa. Aqui eu estava estudando em casa sobre a vida de Felipe, um homem que foi chamado para fazer a diferença no seu tempo. O escritor Lucas, o médico, ele escreve que Felipe ele foi escolhido pelos apóstolos porque havia uma demanda a mais na igreja e eles precisavam de diáconos para ajudar na obra social da igreja. E ali Felipe ele foi separado juntamente com Estevão e outros. E assim que ele foi separado, eu achei interessante em dizer que esses homens, eles foram separados para a obra social, pastor Rodolfo. Mas está dizendo que eram 7 homens que precisavam ter bons testemunhos. Eram homens que deviam ser cheios do Espírito Santo e tinha que ter sabedoria. Irmã Josiane, mas é só para uma obra social. Mas o Senhor está dizendo: não importa o cargo, não importa onde você é colocado. O Senhor quer que você seja cheio do Espírito Santo. O Senhor quer que você tenha bom testemunho. E o Senhor quer que você seja cheio da sabedoria de Deus. Esses homens são separados para algo que é necessário na igreja, porque a igreja está crescendo e os apóstolos não conseguem dar conta da demanda, em pregar, em atender as viúvas, e eles são levantados para isso. E no decorrer dos próximos capítulos,
Você encontra a prisão de Estevão, você encontra o discurso e o apedrejamento dele. Por quê, irmã Josiane? Porque ele pregava a palavra. No começo do capítulo 8 está escrito assim: Saulo persegue a igreja. E no 8, versículo 3, se você puder me acompanhar na palavra, diz: E Saulo devastava a igreja, e entrando em cada casa e arrastando homens e mulheres, entregavam-se na sua prisão. E no versículo ao qual nós lemos, no versículo 4 diz: E assim os que andavam dispersos iam todos pregando a palavra. Saulo começou uma perseguição muito grande contra a igreja de Deus. Saulo, ele começou a ir contra o evangelho. Mas aí o próximo texto está dizendo que por causa da perseguição, eles começaram a se dispersar. E eles, se dispersando no caminho, pregavam a palavra de Deus. Aí eu quero dizer para você nesta noite, que eu tenho visto muito dizendo: olha, a igreja está sendo perseguida, o tempo está difícil, não dá para fazer nada. Mas eu quero te dizer que através desse texto está dizendo que mesmo em meio à perseguição, quando Felipe ia andando, quando os outros iam correndo, eles ministravam a palavra. Eu quero dizer para você que não existe tempo em que a igreja ela não cresça, que não existe tempo em que nós não podemos pregar o evangelho. Deixa Deus usar a tua vida como é devido àqueles que têm a necessidade do evangelho. Está sendo perseguido, mas está pregando. Está sendo perseguido, mas está falando do evangelho. Coisa linda. Deus sabe aonde Ele faz o caminho para que o evangelho dele seja pregado. É tempo de pandemia, mas é tempo da igreja estar de pé. É tempo de pandemia, mas é tempo de pregar a palavra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nada pega Deus de surpresa. O Senhor saberia que 2021 estaria uma grande pandemia, mas Ele também sabe, porque está escrito no texto, que a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. É nesse tempo que a igreja cresce, é nesse tempo que o evangelho é pregado, é neste tempo. Coisa linda, Jesus. E você vê no 8, 4 e 5, vai dizendo: então Felipe desce à cidade de Samaria. Quem começou o evangelho em Samaria foi Jesus com a mulher no poço. Mas quando chegou a perseguição, que eles foram dispersados, aqui está dizendo que Felipe desce a Samaria e ali ele começa a pregar. E é lindo, eu gostei muito, gente, de estudar Felipe. Coisa boa é quem sabe que a salvação é feita para todos. Coisa boa é pessoas que sabem que é cheia do Espírito Santo, que precisa levar o evangelho adiante, independente do que está vivendo. Eu não sei o que você está vivendo hoje, é tempo difícil, mas o Senhor vem dizer que se você conhece a palavra, se você vive a palavra, se você pratica a palavra, hoje Ele está dizendo: quero levantar você como Felipe para proclamar o meu evangelho neste tempo. Felipe desce a Samaria. O Senhor sempre nos dá estratégia para que a palavra dele chegue na vida de alguém. Ele sempre vai nos dar estratégia. Ele desce a Samaria, mas não era diácono, não servia, mas conforme foi dispersado, Felipe viu a oportunidade de pregar aos samaritanos. E ele, como homem cheio do Espírito Santo, ele desce a Samaria. Lá o texto está dizendo que ele cura as pessoas. Lá está dizendo que há libertação e o evangelho começa a ser proclamado e começa a crescer a obra. Porque aquele que é chamado de Deus, tudo que ele faz na obediência prospera. Prospera.
espera, porque quando a presença de Deus está na direção, querido, não importa, a salvação chega, porque é Deus que determina através da sua vida que o evangelho seja pregado. Ali, como a obra começa a crescer, João e Pedro descem para que batizem as pessoas com o Espírito Santo. E ali tem um episódio com Simão. Pedro repreende, os samaritanos são cheios do Espírito Santo, e quando a obra é concluída, nós entramos no capítulo 8, no versículo 26. Coisa linda é Jesus. Felipe está pronto a ouvir. Sabe o que eu achei interessante? Em tempos difíceis da nossa vida, em tempos difíceis da igreja, nós nunca podemos deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. Nós nunca podemos deixar de ouvir o direcionamento de Deus. Ai, mas Josiane, mas não dá. Ela está dizendo: você já tem ouvido a minha voz do que é para fazer. Você sabe quem tem precisado de algo da parte de Deus, que neste tempo você tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, pastor. Eu gosto muito de falar do meu bazar. O tempo de pandemia, a primeira vez, eu fazia um bazar uma vez por mês na igreja. E ali a gente conseguiu abrangir o bairro. Só que chegou o primeiro tempo de fechamento da pandemia, e aí nós fechamos. Eu fiquei inquieta. Eu falei: Jesus, o que eu posso fazer para o Senhor neste tempo? Pai, está tudo fechado, o que é que eu posso fazer? E o Senhor começou a me direcionar, pastor. De repente o Senhor disse: abre um bazar ar livre, porque um bazar ar livre as pessoas podem vir. E aí, queridos, dia 1º de agosto eu fiz o último bazar, e em oração e pedindo a direção do Senhor, porque o bazar é bazar e doações. O Senhor disse para mim que Ele estaria naquele lugar, e que vidas daquele bairro estariam indo lá para que o Evangelho fosse pregado. E deixa eu dizer para você, quando você ouve a voz de Deus ao meio tempo difícil, Ele nos dá estratégia para que vidas sejam alcançadas. Hoje já faz 6 meses, e o que eu tenho para dizer para você é: tem mulheres que entram naquele lugar com sede de Deus. Tem mulheres que entram naquele lugar com a alma sedenta. E o Senhor tem nos direcionado e dado estratégia para que o nome dele seja proclamado. Entra triste, mas sai alegre. Entra triste e desolada, mas sai com a palavra de vida. Entra desesperada, mas sai de lá crendo que existe um Deus, aleluia, que faz a missão impossível. Do que, irmã Josiane? De entrar lá e falar assim: olha, não tem mais esperança. Não dá mais para mim. A minha família está desta maneira. Aí eu começo a dizer para ela: mas deixa eu te falar de um Jesus. De um Jesus que muda a história. De um Jesus que salva a alma. De um Jesus que supre as necessidades ao qual você precisa. E o Evangelho tem sido pregado neste tempo. O anjo do Senhor falou a Felipe: levanta-te e vai a direção ao caminho do sul, que desce de Jerusalém para Gaza no deserto. Quem anda na direção de Deus não faz nem pergunta quando Ele direciona para onde tem que ir. Eu estava vendo o filme Missão Impossível com meu filho, pastor. E para a pessoa cumprir algo que ela foi designada, primeiro ela tem que saber onde ela vai. Ela tem que saber a estratégia contra o inimigo. Ela tem que saber com quem ela vai falar quando chega no país. Mas na Bíblia não é assim. Aquele que é comissionado, aquele que é chamado, aquele que sabe, oh glória, que é chamado por Deus, Deus direciona e diz: vai. E ele, aleluia, crendo e confiando na missão que Deus lhe dá, ele sai em obediência e vai fazer o querer de Deus.
Aleluia! Alabai, choremanto, rabacalavas. O que está faltando hoje? Jesus, mas para que tem que ir? Jesus, para que tem que abraçar? Jesus, para que eu tenho que bater naquela porta? Jesus, para que eu preciso suprir a necessidade? Ele está dizendo: crê em quem tem te chamado, crê na missão que eu tenho te dado. Se eu estou dizendo vai, confia naquele que te deu a missão para cumprir, e vai. Oh, Espírito Santo, vai crendo, aleluia. E levantando-se foi, e eis que um homem etíope eunuco, de grande autoridade, estava vindo da onde, irmã? Estava vindo de Jerusalém, de adorar ao Senhor. Eu achei interessante, porque alguém que vem adorar ao Senhor, ele ouve a palavra. Não é possível. Está vindo de um templo de adoração de Jerusalém, mas ele está vindo e está lendo a palavra e não está entendendo. Quantas pessoas hoje em dia, eu estava lendo, diz que o eunuco ele não poderia entrar no templo da adoração. Eu li. Ele não poderia entrar no templo da adoração. Ele era privado disso. E aí quando ele vem do templo, ele vem, olha, o que será que é isso que está falando? Hoje em dia muita gente está sendo privado de entrar no templo. Hoje em dia muita gente não pode vir ao templo. Mas o Senhor está dizendo, ainda que um templo esteja fechado, eu uso você para falar da minha palavra. Ainda que o templo esteja fechado, aleluia, sou eu o Deus que envio você para falar àqueles que necessitam. Irmã, mas eu não posso ir, fala através do WhatsApp, faz uma ligação, manda um SMS, faz alguma coisa, mas comece a transmitir aquilo que Jesus tem colocado na tua vida. Meu Deus, está descendo do templo e não sabe o que ler. E aí o texto vai dizer, é lindo, um homem cheio do Espírito Santo, ele é direcionado. Um homem cheio do Espírito Santo, ele levanta e vai. E no texto 8:30 está dizendo: então o Espírito disse a Felipe, está no caminho ainda, está escutando o Espírito Santo. Está no caminho ainda, mas está ouvindo o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você, não se perca no caminho não. Não fica à toa no caminho não. Se o Senhor chamou você para fazer algo, continua dando ouvido à voz do Espírito Santo, porque Ele ainda quer te usar na face desta terra. Então o Espírito disse a Felipe, eu achei lindo isso: aproxima-se e ajunta-te esta carruagem. E Felipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes o que lê? Quero te falar 4 coisas que Felipe fez. Felipe aproxima, Felipe ajunta, Felipe corre e Felipe ouve. Não existe missão sem a proximidade. Não existe o falar do evangelho sem estar perto. Não existe o falar, aleluia, de algo da parte de Deus sem estar junto. Aí o Senhor vem dizer para nós hoje que Ele quer nós como igreja nos aproximamos daquele que precisa ouvir o evangelho, correndo para ver a necessidade e ouvindo o que o mundo precisa. E o que o mundo tem precisado hoje, irmã Josiane? De Jesus. A Bíblia é melhor que o Netflix, porque a mensagem central dela é Jesus. Aleluia. Eu posso dizer para
você tantas coisas aqui, mas se eu não falar de Jesus, meu querido, a tua vida continua a mesma coisa. Mas quando Felipe se aproxima e pergunta, ele está dizendo: estou lendo um texto em Isaías. E aí o que acontece? O eunuco interessado diz: se assenta na minha carruagem. E pede para Felipe escutar. E ele está lendo Isaías 53. E ele pergunta a Felipe: de quem que ele está falando? E Felipe começa a explicar que é sobre o Cristo crucificado, ao qual nós temos a promessa do Cristo Salvador. E eu acho lindo que o texto não diz o que Felipe disse. Mas eu quero te dizer que quando a palavra ela é proferida com verdade, quando a palavra é proferida com conhecimento, quando a palavra ela é pregada através do Espírito Santo, não existe nada que possa resistir à presença de Deus em uma vida. Aleluia! Em Romanos 5:10 diz: nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte. E agora somos amigos de Deus, e mais certo ainda, que seremos salvos pela vida de Cristo. Em Atos 4:12 diz: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro. Ó, que coisa linda, gente. Só Felipe devia ter lido isso para ele, né? Pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus que tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Ser salvo por quem, irmã Josiane? Por Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a minha vida e a tua vida de tal maneira que Ele deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, Espírito Santo. Felipe fala que Jesus veio em humilhação e morreu para perdoar os seus pecados. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você lembra quando Jesus te salvou? Você lembra como que foi? Eu me lembro. Tinha 7 anos de idade. Meu pai e minha mãe eram alcoólatras juntos. Desde pequena era arrastada para bares. Desde pequena vivia dentro de bares, vivia a noite virando. Mas um dia chegou um Felipe lá em casa. Para você entender e ser motivado pela palavra e o que ela diz. Chegou um Felipe lá em casa, bateu e disse: irmã Denise, eu preciso te falar de Jesus. Eu preciso dizer para você de alguém que muda a história e faz o possível. Porque quem olhava a situação da família Gonzaga, missão impossível. Não dá. Vai morrer assim. Os filhos vão ser de outra maneira. Mas o Deus que faz o impossível enviou um Felipe lá em casa e começou a dizer: oh, querida, vem para Jesus, porque Ele pode salvar a tua alma e mudar a tua história. Aleluias. Talvez para a nossa vida, para alguém que está assistindo, a missão é impossível. Um eunuco ser salvo, gente? Samaria está toda cheia de evangelho. Porque Jesus, quando verteu o sangue na cruz, Ele abriu o céu, rasgou o véu e falou: olha, quem crê em mim pode vir, porque eu estou recebendo de braços abertos. O eunuco recebe a palavra, ele explica. E aí talvez você está dizendo: irmã Josiane, tem alguém que é impossível, a salvação não irá chegar. Missão impossível para nós.
mas para o Senhor é possível. Seja você Felipe da vida de alguém. Seja você Felipe na tua casa, seja você Felipe na tua vizinhança, seja você Felipe no teu trabalho, mas deixa que o Senhor te dê essa missão possível e almas venham se render aos pés do Senhor através da palavra. Porque através da palavra, irmã Josiane, a Bíblia diz que a palavra ela entra entre juntas e medulas. Gente, quem faz isso é a palavra. O que nós podemos fazer é nos levantar como Felipe. O que nós podemos fazer é nos ajuntar, nos aproximar, nos correr e ouvir aquilo que aqueles têm precisado, que é de Jesus, e falar dele para quem quer que seja. Missão impossível para o mundo, mas para Cristo é possível. Não é, pastor? Mas não dá, é alcoólatra, não vem. Não, minha filha está lá, não vai dar. Não fala assim não. Jesus, quando ele chega, aleluia, ele traz a libertação necessária, ele quebra o coração de pedra. Só ele sabe o que faz dentro do interior daquele que precisa, que aquilo que a pessoa que você tem colocado nas mãos de Jesus, que ela venha receber a palavra de Deus e venha ser salva através de você, Felipe, que Deus está levantando hoje. Quem que é mamãe e papai hoje? Papai é pastor na igreja do Santa Maria. Mamãe já foi dirigente, mas hoje continua congregando. Felipe entrou lá em casa e a salvação chegou aonde a missão era impossível para o humano. Um dia Felipe teve a missão de alcançar. E hoje quem é Felipe sou eu e você. Muda o seu olhar. Eu estava sentada em casa estudando a palavra e pedindo ao Senhor: Jesus, não me deixa perder a alegria da salvação. Porque às vezes a gente senta em mesas e diz: né? Porque o mundo, as pessoas que sofrem lá fora, não têm o Espírito Santo. Mas e eu e você que temos, estamos fazendo o quê? Estamos fazendo o quê para que o Evangelho seja ministrado na vida dessas pessoas? Tem gente chorando lá fora? Tem. Tem gente desesperado? Tem. Tem gente em desespero de alma? Tem. Mas tem Felipe aqui dentro da igreja para proclamar Jesus Cristo. Glória a Deus. O eunuco tem a palavra explicada. Eu achei tão lindo isso. Hebreus 4 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra. Gente, olha que coisa linda é a palavra, né? Vai pela palavra. Vai por aquilo que Deus direciona. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Gente, com certeza é melhor que Netflix. Juntas e medulas, e olha isso, julga os pensamentos e a intenção do coração. Se o eunuco está voltando para casa, se ele está lendo a palavra, Jesus já sabia a intenção do coração dele. Jesus já tinha salvação para dar para ele. E aí quando Felipe explica quem é Jesus, não foi nem Felipe que disse: quer que eu te batizo? Não, o eunuco falou: tem água ali, vamos batizar. Porque quando o evangelho chega na vida de pessoa, há transformação. Há vontade de deixar o pecado. Há vontade de morrer para o mundo, como foi pregado domingo aqui. Aleluia! Ele explica, o eunuco pergunta: eu quero ser batizado. E aí Felipe faz uma pergunta: você crê? Porque a Bíblia diz que para ser salvo tem que crer em Jesus. Felipe, instruído na palavra,
Felipe, firmado na palavra, ele explica. Quando o eunuco pergunta se ele quer ser batizado, ele pergunta: você crê? O eunuco não hesita. Gente, que coisa linda, oh meu Deus. Ele não hesita e diz: eu quero ser batizado. Em Atos 4:12 diz: a salvação pode ser conseguida por meio dele. Aleluia. Por meio de quem, irmã Josiane? Por meio de Jesus. E logo que ele fala: eu creio em Jesus. E ele não fala só isso não. Você quer ler comigo? Ele diz bem assim, olha. E ele pregou acerca de Jesus. Aí ele perguntou: o que é que me impede de ser batizado? Aí ele fala: se tu crê de todo o seu coração, você pode. O eunuco responde: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem. E desceram em Filipe como o eunuco, e ele o batizou. É eunuco, mas tem palavra de Deus. Poderia ser privado lá no Velho Testamento, mas agora no Novo tem o sangue vertido na cruz, dizendo que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. O eunuco é batizado, está escrito o texto, e quando eles subiram da água, o Espírito arrebatou Felipe. Eu fiquei lá em casa procurando um filme que tinha sobre arrebatar, gente, não achei. Filho, pelo amor de Deus, me ajuda. E o Espírito arrebatou Felipe. E o eunuco nem o viu mais, mas ele prosseguiu o seu caminho regozijando. Era tempo de perseguição, mas havia salvação. Era tempo difícil, mas tinha um Felipe dizendo: eis-me aqui para fazer a tua vontade. O evangelho é pregado. O que nós não podemos esquecer é a alegria da salvação que temos em nós, por ter recebido o Senhor na nossa vida num momento impossível. E aí Jesus vem e transforma a nossa casa, coloca a nossa família de pé debaixo da sua grande mão. E aí você não pode se acomodar. Ele vem dizer: a alegria que você sente da salvação, tem outra pessoa neste momento também querendo sentir. Essa é a verdade mesmo. Ah, irmã, mas eu faço tão pouco. Mas é na direção do Espírito Santo, continua fazendo. Está sendo direcionado por Ele, continua fazendo, aleluia, porque Deus sempre vai colocar alguém na nossa direção, para falarmos do amor de Jesus. Tem um hino que eu estava ouvindo, e que eu amo muito ele, porque eu lembro da minha infância, e eu lembro de Jesus entrando lá na minha casa. Eu lembro do impossível do homem, mas eu vi o possível de Deus. E aí papai Francisco, que está me assistindo, sabe o que ele fazia, gente? Pegava 5.000 folhetos, pastor. Pegava 6 filhos, que era tudo pequeno. Vamos evangelizar, 1.000 para cada um. 1.000 para cada um. A gente subia a rua do Novo Horizonte mais feliz. Aí você entende, quando Deus fala que você tem que ser como uma criança. Porque aquilo que é dado para ela, e ela sente prazer, ela faz com alegria. Nós temos que proclamar o evangelho para quem precisa com alegria. Subíamos o bairro, meu Deus do céu, entregávamos folhetos: Jesus te ama, gente. Quando alguém não queria, a gente ficava triste. Aí papai vinha: não, querido, deixa, o Espírito Santo trabalha no coração. Evangelizamos o bairro inteiro, com aquela alegria que Jesus colocava no nosso coração. Só que daí o tempo vai passando, e o que vai acontecendo conosco? Vamos nos acomodando. Mas que nesta noite, para você que está me ouvindo,
que como Felipe continuou no caminho ouvindo a voz do Espírito Santo, que assim seja na minha vida hoje e na tua vida. Não perca a sensibilidade. Não perca o chamado que Deus emana. Tem um chamado, fique sentado no banco. Tem sim. Jesus disse: ide e pregai o evangelho. Para quem, irmã Josiane? Para quem só fica com o microfone na mão? Para quem vem cantar todos os domingos? Para quem abre a igreja? Não, é para todos pregar o evangelho. Então você tem um chamado, aleluia. Pregue o evangelho àqueles que precisam. Gostoso falar do evangelho, eu amo. Felipe e o eunuco. Eunuco vai para casa feliz. E Felipe também regozijando e ainda é arrebatado. O louvor que me traz a alegria da salvação e o que eu sei que Deus fez na minha casa, na missão impossível, é bem assim o coro. Eu estava sozinho, Jesus me encontrou, bateu em minha porta, eu abri, ele entrou, triste, carente, tão dependente desse amor. Sabe por que a gente era carente? Porque papai bebia e batia na mamãe. Sabe por que a gente era carente? Porque não tinha paz dentro de casa. Mas um dia Jesus resolveu mandar um Felipe lá. E aí mesmo que a situação parecia que estávamos sozinhos, Jesus nos encontrou. Ele bateu na porta da mamãe, bateu na porta do papai. Papai disse: sim, eu quero aceitar a Jesus. Eu quero me render aos pés desse Deus, porque a gente precisa. E deixa eu te falar uma coisa, eu não posso descer daqui sem te falar. Missão Impossível na Netflix, ela salva somente a carne, mas a missão possível da palavra, ela salva a tua alma. Ela traz paz para a tua casa. Ela manchora, pai, é diferente, aleluia. Jesus me encontrou, bateu na nossa porta, meu pai abriu e ele entrou. Estava lá bêbado, não tem mais solução, mas carente do amor de Deus nas nossas vidas. E sabe qual é a continuação da nossa história? Pássaro ferido, sem ter ninho pra pousar, pescador sem rede, perdido em alto mar, barco à deriva. O que aconteceu? Jesus me deu fim, fez tudo mudar. Alamanchora, vai de calabas. Será que você pode cantar isso? Será que você pode lembrar agora de onde Jesus te tirou? Lembra agora aí sentado no teu sofá, no teu trabalho, não sei aonde você está, mas você precisa estar de pé para proclamar a salvação. E talvez o desânimo tenha entrado, talvez você tenha deixado de lado. Aí Jesus vem dizer hoje: traga a memória da onde eu te tirei, traga a memória onde eu fui te buscar, aonde ninguém queria ir, mas a minha presença entrou e te tirou do lamaçal do pecado. Porque isso é uma missão possível. Não tem jeito para o homem, mas tem jeito para Jesus. Seja Felipe neste tempo. Levante, ouve, seja direcionado, se aproxima, corra, ouça alguém com uma missão que o Senhor nos deu.
é para levar o evangelho para aqueles que precisam. Eu quero que você na sua casa aí, e os poucos que estão aqui se coloquem de pé para nós orarmos. Eu estava sozinho, Jesus me encontrou. Vai lembrando aí. Bateu em minha porta, eu abri, ele entrou. Triste, carente, tão dependente desse amor. Talvez você está assistindo essa live e está dizendo: eu não tenho Jesus, mas Ele quer entrar na tua casa. Passar o ferido, sem ter ninho pra pousar, pescador sem rede, perdido em alto mar, barco à deriva. Jesus entra nessa casa. Jesus vai dando vida para esta casa. Oh, o Espírito Santo vai mudando esta casa. Lá vai, choremique andarabás. Ah, Jesus vai dando vida onde precisa ter vida. Aonde esse culto está chegando agora, vai entrando Jesus. Vai levantando o Felipe que precisa ser levantado. Vai alcançando o eunuco que precisa da salvação. E talvez não esteja entendendo, mas a tua presença entra. A tua presença invade. Seja agora recebendo a presença de Jesus. Anima, Pai, anima Felipe. Levanta, Lamanchou. Continua usando. E aqueles que precisam do Senhor Jesus, é quebrando o coração, meu Espírito Santo. O Senhor conhece quem entrou neste culto com a intenção do coração de se render aos teus pés. Vai agora de encontro àqueles que precisam da salvação. Vai de encontro com aqueles que precisam estar de pé na tua presença. Invade o Espírito Santo. Invade o Espírito Santo e faz o teu querer. Te agradecemos, Deus, por esta palavra. Eu te agradeço, Deus, pela tua presença. Ah, Jesus. Quero ser eu como Felipe na vida de muitos. Quero ser eu, Felipe, na vida de muitos. Você que está em casa e vocês que estão aqui, aplaudam o nome do Senhor Jesus nesta noite. Eu quero agradecer por esta rica oportunidade. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade. Os obreiros, irmãos, quiserem sentar, fica à vontade. Nós estamos aqui representando a Sul 2 hoje, a qual ela faz parte ali, o Interlagos, a igreja do Interlagos, o Mesquita, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e também o Bosque 1 e Bosque 2, para a glória do Senhor. E diante dessa mensagem maravilhosa, irmãos, que nós ouvimos a respeito da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela é tudo na nossa vida. Jesus diz em João 5,39: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são essas mesmas palavras que testificam de mim. Quando nós vamos comprar um objeto, nós examinamos, Nós examinamos, nós olhamos, nós corremos atrás e a gente quer o perfeito. E na palavra do Senhor é a mesma coisa. Você tem o direito de examinar, porque Jesus diz: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então examine a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é mais que a Netflix, é mais que a Rede Globo, é mais que o SBT, que a Bandeirante. Muitas pessoas, elas estão sendo seguidas, sendo guiadas, aliás, pelas redes sociais, pelas televisão, mas o único bússola que pode nos levar para o céu é a palavra do Senhor. Então pega essa palavra, guarda no seu coração, como o salmista Davi diz: a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar
contra o Senhor. Então, quando você guarda a palavra, você não peca. Quando você guarda a palavra, você tem a vida eterna. E quando você guarda a palavra, você tem a vida vitoriosa e abençoada pelo Senhor. Então, que Deus abençoe você que está ao alcance desse trabalho, né, que são muitas pessoas que são alcançadas através das redes sociais da igreja, né? Então que Deus possa derramar a bênção sobre a sua vida, né? Com a permissão do pastor também nós vamos fazer o apelo, né? Você que resolveu ou decidiu aceitar Jesus como Salvador, como o pai da pastora Josiane, como nós um dia levantamos a nossa mão, de repente você está na sua casa desesperado, com algum problema, com uma solução que você olha e fala, não tem quem consiga resolver. Jesus quer entrar aí agora, como um dia ele entrou na casa de Zaqueu e mudou a história de Zaqueu. Deixe ele entrar, aceite ele como seu Salvador, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero aqui, Senhor, te louvar, Senhor, pela Regional Sul 2, Senhor, pela Regional Sul 3, Senhor, pela Regional Sul 4, quero, Senhor, orar por toda a nossa igreja aqui de São José dos Campos, pela vida do nosso pastor, pela vida da nossa pastora, toda a diretoria da igreja. Papai, abençoa de uma forma toda especial esta igreja, abençoa, Senhor, todo o nosso estado, abençoa a nossa nação, Senhor, o mundo, Senhor, que o Senhor possa dar uma vitória para a igreja, Senhor, e que na próxima semana esta igreja possa estar repleta de almas aqui, Senhor, como ela sempre teve, meu Deus, meu Pai. Visita de uma forma toda especial, visita agora, Senhor, aqueles que estão lá no hospital, numa cama, num leito, né, Senhor, visita aqueles que estão na UTI, meu Deus, visita até mesmo aqueles que estão desenganados, porque o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus do milagre, Senhor. Papai, cura, sara a nossa terra, Senhor, sara a nossa terra, sara, Senhor, para a glória do teu nome. Papai, abençoa o teu povo e despede o teu povo debaixo da tua bênção para a glória do Senhor. Pastor Pádua vai dar a bênção apostólica. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos amados, amigos que nos acompanham, os que estão aqui, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe a nossa irmã Josiane pela palavra. E é bom a gente saber que nosso Deus é esse Deus das missões impossíveis, não é? Marcos 10 diz isso, os apóstolos ficam admirados, não é? Mas quem poderá ser salvo? E Jesus fala exatamente isso. Aos homens é impossível, mas para Deus não. Para Deus todas as coisas são possíveis. Eu queria, antes de ministrar a bênção na sua vida, aí onde você está, nesse lugar sagrado, não tem lugar mais sagrado do que a sua casa, do que esse lugar onde você está nesse momento. Lembrar a todos do nosso próximo trimestre. A gente agora, domingo próximo, encerra o mês de março e com ele encerramos o primeiro trimestre de 2021 na nossa escola bíblica dominical. Então a gente sai do Antigo Testamento, a gente está estudando Josué, é o primeiro dos livros históricos, né? A Bíblia é maravilhosa por isso. Algumas pessoas acham que os livros da Bíblia foram sendo colocados assim, de qualquer jeito, não é? Não, a gente tem Josué, o primeiro livro histórico, são 12, vai até o livro de Esté, quando inicia então os livros poéticos. A gente está terminando o estudo de Josué, Antigo Testamento, aí agora a gente vem para Novo Testamento, e nós vamos estudar Gálatas, 6 capítulos, Efésios, 6 capítulos, e Filemon, que é quase um bilhete, não é? Um capítulozinho pequeno. Então se prepare, a gente está sempre na escola dominical fazendo essa alternância, Antigo Testamento, Novo Testamento, Antigo, Novo, Novo, Antigo. Então agora a gente vai estudar 3 epístolas. Eu particularmente já estou fazendo isso, sugiro que você faça. Comece já a leitura dos livros da Bíblia. Eu já terminei Gálatas de novo e comecei hoje lendo Efésios. Já estou me preparando, já antes do trimestre começar, para chegar como aluno e poder aprender mais. A gente vai ser uma bênção. Uma benção. 6 lições, um por capítulo, gente, coisa preciosa. Como são 6 capítulos, são 6 lições. Depois a gente passa 6 lições de Efésios e fecha a
13 com o estudo de Filemon. Vai ser maravilhoso. Se prepare, adquira a revista que está chegando essa semana. Era para ter chego hoje já, mas essa semana chega. E você vai adquirir aqui mesmo, ou junto com seus pastores, aonde você congrega, tá certo? Se anime. Gálatas é a epístola da liberdade cristã. Da liberdade cristã. Paulo é a carta onde Paulo é mais incisivo, onde o estado de espírito dele está extremamente incomodado. Ele bate muito. Ele diz para os crentes de Gálatas: eu estou admirado com vocês. E ele chega a dizer assim: eu queria saber quem foi que enfeitiçou vocês para tão rapidamente desertarem do evangelho de Cristo para outra coisa. E aí Paulo diz: mas essa outra coisa não é outro evangelho, porque não existe outro evangelho. Aí depois a gente vai estudar Efésios, é chamada rainha das epístolas. Vai ser um trimestre tremendo. Eu estou animado, cheio de expectativa para aprender um pouquinho mais do caráter do nosso Deus. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador bendito, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, meu irmão, seja com tua vida, onde você estiver, seja com o povo de Deus, em todos os lugares, hoje e até o dia da eternidade. Você que creia onde você estiver, audivelmente ou internamente só, diga aí amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Até a próxima.